Quero orar contigo nesse momento. Deus nosso Pai, como é especial iniciar esse dia de sábado em família espiritual, Senhor. Gostoso esse tempo cantando para Ti, lavando o pé ou os pés uns dos outros, como símbolo de humildade, de igualdade, de serviço. Eu te louvo porque nós estamos encerrando mais uma semana na certeza da Sua misericórdia que foi renovada por todos nós, Senhor. Nós estamos diante do símbolo da mesa, o símbolo instituído por Cristo, quando andou nesse lugar. E a gente quer pedir para que Teu Espírito Santo, como já sentimos nesse lugar, em todos os gestos, nessa canção que foi compartilhada, nós pedimos a Tua palavra agora para que, mais uma vez, venha até nós, iluminando a nossa consciência para um novo compromisso, para um novo tempo, para um novo momento na presença de Jesus Cristo, Pai. Nós sabemos que Ele está aqui agora, nós sabemos que o Espírito está aqui, nós sabemos que a presença dEle é real nesse lugar. E nós queremos fazer essa cerimônia em homenagem a Jesus Cristo. Para isso, aceita nesse momento o nosso culto, nosso louvor, nossa oração e fala mais uma vez a nós através dessa palavra maravilhosa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tem um crente muito fiel aqui falando bastante amém. Vocês ouviram? Igreja que tem... Eu tinha uma criança que falou bastante amém. Criança e igreja combinam demais, sabia? Toda igreja que tem barulho de criança, e muito barulho de criança, é uma igreja viva, que tem futuro. Então, quando você vê criança correndo por aí, fazendo bagunça, fala assim, louvado seja Deus. Mas eu quero pensar assim, louvado seja Deus, porque criança é uma bênção. Que especial poder iniciar esse sábado contigo. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em João capítulo 12. Nós vamos falar dessa mesa, um convite à mesa. E hoje eu quero dividir algo especial com vocês do meu coração sobre o significado dessa mesa. Mas antes de chegar à mesa, eu quero te mostrar o que aconteceu com Jesus. Nos dias em que Ele avisa os discípulos que está indo para a morte. Jesus muda o seu discurso, Jesus começa a falar mais sério. Ele já tinha cumprido o seu ministério. Jesus já tinha chamado 12 homens e tantos outros o seguiram. Jesus já tinha feito muitos milagres. Jesus já tinha pregado o reino de Deus. E eu vou retomar um pouco da semana com você agora, para quem estava aqui, para quem acompanhou pela internet alguns dias. Jesus já tinha convocado os discípulos para o reino de Deus. Jesus já havia explicado que eles não seriam perfeitos, que o caminho do justo seria um caminho de um discípulo que aprende a se arrepender. De fogueira em fogueira, você se lembra? De fogueira em fogueira. Jesus havia dito que eles eram chamados para serem filhos antes de ser servos. Vocês são meus irmãos, nós somos filhos do mesmo Pai. O Pai nos convoca para ser uma bênção para as pessoas. O Pai nos convoca para viver o reino de Deus aqui e agora. E o Pai também nos convoca para tê-lo como único Senhor. Nenhum ídolo mais. Ele sabe do que a gente precisa. Fiz um resumo da semana para você. E os discípulos estão seguindo essa jornada com Jesus. Estão aprendendo a seguir a Jesus. Estão aprendendo o que significa, o que simboliza seguir a Jesus. Quem é esse homem maravilhoso que acalma o mar? Quem é esse homem que expulsa demônios? Quem é esse homem? João, Pedro, Tiago, André, Bartolomeu, Filipe. Esses homens estão seguindo Jesus num círculo íntimo. Eles veem milagres. Eles declaram que Ele é o Filho de Deus. Eles começam a acreditar que Ele é o Filho de Deus, mas eles não entendem algumas coisas. E aqui em João 12... tem uma passagem muito curta, curiosa e até bem humorada, onde Jesus fala com os discípulos. João 12, a partir do verso 20. Vamos ler esse trecho com carinho. João 12, verso 20 diz assim: alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa, procuraram Filipe, um discípulo, que era de Betsaida, da Galileia,
E lhe disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus. A gente gostaria de ver Jesus. Filipe falou a esse respeito com André. E os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu assim: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos, muitos frutos. Quem ama a sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Se alguém quiser ser meu discípulo, Jesus diz, siga-me. Pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. E ele termina dizendo assim, verso 27. Agora, Jesus diz, minha alma está angustiada. Acaso eu devorar, Pai, me salva desta hora? Ele diz, foi exatamente por esse motivo que eu vim. E ele faz uma oração curtinha. Pai, glorifica o teu nome. Queridos, essa é uma história curiosa. Jesus já havia passado toda a jornada que a gente fez com os discípulos, ele já havia caminhado com aqueles homens, e nesse momento é festa da Páscoa em Jerusalém. Festa da Páscoa, você sabe o que significa, libertação do povo de Israel. O cordeiro que foi morto, o sangue foi passado nos umbrais da porta daqueles homens hebreus que viveram, e mulheres hebreias que viviam no Egito. O anjo vem, mata os primogênitos e liberta o povo. E eles estavam recordando essa festa. E Jerusalém, nessa época, ficava cheia de gente. Muita gente vinha para essa festa. Muitos que criam, muitos que celebravam a festa da Páscoa. Mas aqui acontece algo interessante. O texto diz que alguns gregos querem ver Jesus. O que é incomum nessa fala? É porque não é comum que um gentil, você sabe muito bem que na época quem era salvo ou considerado do povo de Deus era o povo judeu. Um grego era tido como um gentil, um pagão. Hoje em dia a gente diria assim, para quem frequenta a igreja, este é da igreja, este é de fora da igreja, certo? A gente usa essa expressão, não está na igreja. Este frequenta a igreja, este não está na igreja. Alguns outros lugares dizem assim, este é da igreja, este é do mundo. Já ouviram essa expressão? A gente faz essa divisão. Na época existia essa divisão. Os judeus são da igreja, os judeus estão na igreja. O gentil, o grego, é do mundo. Então era muito estranho para os discípulos ouvirem gregos dizendo assim, nós queremos ver Jesus. Não soava normal naquela época, até porque os discípulos entendiam que até ali o evangelho era para quem apenas? Apenas para os de dentro, os judeus. A salvação era apenas para os de dentro. Então quando eles ouviram gregos dizendo assim, nós queremos ver Jesus, o texto tem umas curiosidades assim. O texto diz que eles encontram Filipe. Filipe é um discípulo. Você sabe que minha mãe me deu o nome de Filipe porque ela abriu nesse versículo. Ela falou, Senhor, dá um nome para o meu filho. Lembra que eu falei que tem gente que abre a Bíblia assim e põe o dedo? Aí minha mãe, dá um nome para o meu filho. Aí tá, pum, Filipe. Ela colocou Filipe. Só que ela botou um Felipe, ela mudou um pouquinho. Ela deu uma brasileirada. Felipe. Por conta do discípulo. Então eu me conecto com essa história. Meu nome veio desse jovem aqui. Esse jovem estava parado e os gregos foram para ele. Falaram assim, ô, Filipe, você é discípulo dele? Nós queremos ver Jesus. O que é estranho no texto é que Filipe não fala assim, não, espera só um pouquinho que eu vou falar com Jesus. Ele vai falar com André primeiro. Se você leu comigo, ele fala, Filipe foi falar com André e os dois foram falar com Jesus. Por que você acha que isso aconteceu? Tá Filipe e André aqui agora. Você pode perguntar para a gente. Filipe e André. Para quem não sabe, André é o pastor dessa comunidade. Alguém está visitando a gente hoje aqui e é um mega pastor, um super pastor que eu tenho aprendido a amar e que passou até minha camisa. É um super pastor, de verdade, tem sido meu pastor. Filipe foi falar com André. Não é curioso que ele não vai direto? Para que ele vai falar com André? Aí eu fiquei pensando, já tem alguma coisa. Não era comum um pedido desse para Jesus, então ele falou assim, ô André, Aí, parênteses, como diz o mozão, o Rogério, parênteses, essa é a minha interpretação. Tudo bem até aqui? Ellen White não fala disso, nenhum texto fala disso, nenhum outro livro, mas eu acredito que foi assim. O grego falou, Filipe, você é discípulo dele, a gente quer ver Jesus. Aí o Filipe vai para o André e fala assim, André, tem uns gregos querendo ver Jesus. Aí o André fala lá você com ele. Entendeu? Quero dizer, acho que teve um negócio desse assim, não, vamos junto.
Tá, eu vou junto com você, mas você fala. Não tem essa coisa assim? Eu vou junto, mas você fala. Eles vão a Jesus. Isso está no texto, mas está escondido no texto. Quando eles chegam em Jesus, eles falam: Jesus, tem os gregos querendo te ver. E Jesus fala assim: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Acho que eles olham para o outro. Isso é sim ou não, Jesus? Não é engraçado? Para mim isso está no texto, sabe por quê? Porque ele não fica claro que Jesus responde o que eles estão perguntando. Eles perguntaram: tem uns gregos querendo te ver. E Jesus fala: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Aí ele diz assim: eu vim para essa hora. E os discípulos ficam confusos. Aí agora eu vou só acrescentar algo. Imagine que eles voltam aos gregos. E os gregos perguntam: e aí? Ele deixou a gente vê-lo, sim ou não? Então, ele falou um negócio de glorificação que a gente não entendeu. Porque ele falava umas coisas que os discípulos não entendiam o que Jesus falava. Isso está acontecendo aqui no texto. Eles não entendiam. Jesus falava uns negócios que eles não entendiam. Aí o grego: mas por favor, a gente quer ver Jesus, fala com ele. Lembra que é festa da Páscoa. Aí eles voltam. Imagina, isso está na minha cabeça, desculpa se você não gosta de criatividade no sermão. Aí ele volta e fala assim: ô Jesus, não sei se foi sim ou não, o negócio da glorificação lá, mas eles querem te ver. É sim ou não? Aí ele fala assim: se o grão de trigo não cair na terra, fala: Jesus, a gente não está entendendo isso, porque é confuso. E igreja, a gente ri, porque eu vi esse texto e falei: meu Deus, eles não entenderam nada, e é verdade. Sabe por quê? Jesus está dizendo assim: se o grão de trigo não cair na terra, ele morre sozinho. Mas se ele morrer na terra, ele dá muito fruto. E aí ele pega e diz assim: eu estou indo para a morte. A minha vida vai acabar. Eu estou indo para a cruz. Eles não estavam entendendo, eles não aceitavam que Jesus ia morrer. É um amigo, é um líder, é alguém que andou com eles. Desculpa fazer essa comparação. Desculpa. Está esquisito, vai soar imperfeito. Toda metáfora é imperfeita. Mas é como se o pastor André dissesse assim: eu estou indo embora e eu vou morrer por vocês. E alguns de vocês, eu sei que amam muito o pastor André aqui. E assim: mas como assim, pastor? Não, mas não precisa morrer. Sabe essa sensação de: mas é nosso amigo, alguém que me abençoou. Lembra sexta-feira? Alguém que me abençoou, alguém que... E eles não queriam aceitar. E ele fala assim: se não cair na terra e não morrer, não dá fruto, morre sozinho. E aí Jesus termina dizendo assim, com uma fala muito, muito forte para nós. Ele diz assim: olha, quem ama a sua vida nesse mundo vai perder, mas quem odeia a sua vida nesse mundo vai conservar para a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me. Agora minha alma está angustiada. Acaso eu vou orar: Pai, me salva dessa hora? Ele diz: não, foi para essa hora que eu vim. E aí ele ora: Pai, glorifica o teu nome na minha vida. Jesus está dizendo assim, em outras palavras, sem bom humor, ele está dizendo: não dá tempo de ver os gregos agora, entendeu? Não dá mais tempo. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Jesus está dizendo: eu vou para a cruz. Na sequência desse texto, Jesus pega uma toalha. Já viram essa cena em algum lugar? Pega uma bacia, pega água e começa a lavar os pés dos discípulos, inclusive do traidor, que ele já sabia. Jesus convida os discípulos ao lava-pés. E se você seguir a sequência do texto, em pouco tempo eles vão para a ceia. Você lembra disso? Eles vão para a Santa Ceia. A ceia, comerem juntos à mesa. Há um convite de Jesus para a mesa. Ele avisa que vai morrer e então caminha para suas últimas palavras. Hoje nós estamos perante a mesa que lembra a oração de Cristo. Foi para esta hora que eu vim. Para entregar a minha vida como um grão de trigo que morre para dar muito fruto. Deixa eu explicar para você uma coisa, irmão querido, meu querido visitante, amigo que está aqui hoje. Se você está aqui hoje vivo, em paz com Deus, é porque você já é um fruto do grão de trigo que caiu na terra. A vida de Jesus Cristo já foi vertida por você. Aqui está o símbolo da vida e da morte de Jesus. Essa mesa é símbolo de morte, mas também é símbolo de vida e vida eterna. Esse pão, me deixe tomar a liberdade de mostrar a vocês. Vou tocar aqui na decoração que está muito bonita. Esse pão que é feito de trigo só está aqui porque uma semente de trigo teve que morrer. E quando ela morreu, ela cumpriu o seu propósito. Se tornou farinha, a gente fez, manipulou e está aqui um pão que vai alimentar o nosso coração, nossa alma, e que simboliza o corpo de Cristo vertido por nós, porque Ele mesmo disse assim. Essa uva que está aqui, que se torna suco,
ela só é suco de uva porque a semente da uva teve que um dia entrar na terra e morrer. Morrer. E ela só é suco e só serve para alimentar o nosso coração e a nossa alma hoje porque cumpriu o seu propósito. O que Jesus está dizendo é assim: a vida de vocês, discípulos, vocês vão ter que ser e se entender e discernir que também vocês são um grão. Assim como eu estou sendo a oferta, o sacrifício em prol de vocês, façam isto em memória de mim. Não é apenas comer o pão e nem o vinho. Tem um significado muito maior na mesa. E eu quero discernir com vocês isso em poucas palavras. A mesa traz a gente para a salvação, mas ela traz a gente para algo muito, muito, muito também profundo em relação aos nossos irmãos. Jesus está dizendo, a tua vida também tem que ser um grão. Você também, discípulo e discípula de Jesus, tem que aprender a cair na terra, morrer, perder vida. Em outras palavras, morrer para si. Deixar o ego natural morrer, para que através de você venham frutos. Frutos. A mesa é símbolo de muitas coisas na Bíblia. E deixa eu só retomar alguns com você. Primeiro, mesa é símbolo de salvação. Olha o que o texto diz. Eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então, a impressão que dá é que na salvação, quando houver salvação, haverá uma mesa. E nessa mesa, os filhos do Oriente e do Ocidente, ou seja, de todo mundo, virão a uma mesa, sentarão à mesa com Isaque, Abraão e Jacó. Ou seja, a salvação como símbolo de mesa, a mesa como símbolo de salvação. Mais uma vez, símbolo de autoridade compartilhada. A mesa também é autoridade. Jesus diz assim, para que vocês comam e bebam a minha mesa, no meu reino, vocês vão também assentar em tronos e vão julgar comigo as tribos de Israel. Ou seja, ele está dizendo, quem senta à minha mesa participa de quem eu sou. Quem senta à minha mesa participa da minha autoridade. Pense nisso. Quem divide a mesa comigo participa daquilo que eu possuo. Jesus está ampliando o significado da mesa. Símbolo de intimidade. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa e vou fazer o que com ele? Eu vou ceiar com ele, eu vou jantar com ele. E ele vai comer comigo. Percebe que o símbolo da mesa ele está em todo o tempo? A comida na Bíblia, por que Jesus escolhe, não é? O trigo e a uva. A comida na Bíblia tem um símbolo muito poderoso. Desde o Éden, Deus deu para o homem a sua dieta, o que ele deveria comer. Deus escolheu o que o homem deveria comer. E comer o que Deus mandou para a gente comer é símbolo de adoração. Símbolo de adoração. Tanto é que Daniel, quando vai preso e é obrigado a comer outra comida no reino de Babilônia, ele nega aquela comida, porque ele não queria ser parte da mesa do rei de Babilônia. Na mente de Daniel, queridos, não está apenas assim, eu não quero comer o que ele come, porque faz mal para a saúde. Tem um outro recado ali. Eu não quero ser parte de quem o rei é e da autoridade dele, porque se eu sentar à mesa com o rei, eu estou assumindo que eu faço parte de quem ele é, do que ele possui e da sua autoridade. Entende o que eu quero dizer? Ele está rejeitando a autoridade do rei, está rejeitando os valores daquele reino ao não participar daquela comida. E também, obviamente, ele sabia que ficaria muito mais saudável. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe um significado profundo na mesa, que é um convite à salvação, mas é um convite também a partilhar a bênção da salvação. Alguém escreveu algo muito profundo sobre a fome. Por que é que o ser humano tem fome? Deus não poderia ter criado um ser humano sem fome? Em que a gente dependesse apenas de um fruto da vida, comesse e não tivesse que se alimentar, mas logo no Éden ele já cria uma alimentação. Vocês vão comer da terra que eu criei. Parece que a fome, ela existe por um motivo. E existe um teólogo que escreve um livro chamado Faminto e Abençoado e faz uma reflexão sobre a mesa. Ele diz assim, a fome está no homem por dois motivos. A fome está no homem para ele depender e aprender a depender do único que pode oferecer alimento, que é o próprio Deus, o que criou. É Deus que sustenta a nossa vida. Toda vez que você sente fome, você vai lembrar que o alimento vem da mão de Deus. Por isso a gente ora para poder comer. Porque se Deus não manda chuva, não manda o sol, a gente não pode o quê? Comer. Não brota. Não tem o que comer. E é Deus que conduz a vida do homem, Deus que mantém a vida do homem. Então, assim, toda vez que a gente tem fome, diz o teólogo, nós nos lembramos da dependência de Deus e de que é Ele quem sustenta a nossa vida. Até aqui tudo bem com vocês?
A gente concorda com isso. Agora ele diz um segundo motivo. Por que é que a gente tem fome? E aí ele vai para um lugar que eu adoro. Ele diz assim: nós também temos fome porque inevitavelmente a fome nos leva à mesa. A mesa é muito antiga nas tradições orientais. Um judeu não se assentava à mesa com qualquer um. Um judeu tinha muito medo de convidar alguém para sua mesa, porque se essa pessoa fosse impura, toda a mesa poderia ficar o quê? Impura. Mas Jesus, quando entra na história, ele entra e começa a fazer o quê com os pecadores? Sentar a... Este come com pecadores. Ele os convida para a sua intimidade. Ele entra na casa de Zaqueu e fala: eu vou jantar contigo. Mesmo que ninguém sente à mesa contigo, eu sento contigo. A mesa é um lugar de pecadores, é um lugar onde Jesus santifica a mesa. Ele não é contaminado pela mesa, ele santifica a mesa. E quando ele senta à mesa, o teólogo diz assim: quando a gente tem fome, a gente lembra que precisamos de Deus, mas também precisamos uns dos outros. Porque quando eu vou para a mesa, eu tenho que encarar as relações. Eu tenho que lembrar que eu sou comunidade. Eu tenho que discernir que eu sou parte de um corpo bonito, o corpo de Cristo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque na ceia, geralmente, a gente está muito preocupado com a nossa salvação, não é verdade? Eu aprendi assim, não sei vocês. Eu sou de uma geração que foi criada na igreja e que minha mãe dizia assim: Felipe, teus pecados vão passar no telão. Tem um telão em algum lugar que vai passar meu pecado. Já ouviram esse papo do telão? Aí eu falava: mãe, mas como pode meu pecado passar no telão, mãe? Ela: não é só o pecado não, Felipe. Vai passar os pensamentos, Felipe. Imagina, meus pensamentos no telão. Um menino de 13 anos, no auge da puberdade. Imagina passar os pecados. Imagina, eu ficava assim: meu Deus, imagina minha mãe ver o que eu estou pensando. E aí eu cresci com esse medo. Eu não sei quantos cresceram com esse medo, mas eu cresci com medo. Eu cresci com medo. E quando vinha a ceia, por muitas vezes eu me senti indigno de participar da mesa. Não sei se você já sentiu isso. Eu me senti indigno de fazer parte de um símbolo que é um símbolo de graça, que é um símbolo que Deus falou: eu verti meu sangue para cobrir o teu pecado. E eu falava assim: eu não mereço esse símbolo. Eu não mereço participar desse sangue, desse pão. É apenas um símbolo que mostra o que acontece dentro do coração. Mas eu tinha medo e por vezes eu neguei tomar a ceia. Por vezes eu neguei tomar a ceia, por medo de Deus. Quando o convite da mesa é o convite para eu lembrar que eu preciso dessa salvação e que mais do que isso, eu preciso partilhar essa salvação. Porque na mesa eu não me sento sozinho. Quando eu me sento à mesa, eu me sento com os meus irmãos. A mesa é o lugar da família sentar, é ou não é? Vocês aqui nessa igreja de Sydney são família espiritual. Eu me senti aqui abraçado por vocês como um irmão. Vocês são família, vocês abraçam pessoas. E hoje eu queria que o significado dessa mesa fosse duplo. Hoje é dia de todos aqueles que se sentem indignos, ou pecadores, ou discípulos que necessitam de um compromisso novo com Jesus. Hoje é o dia de sentar-se à mesa com Cristo, porque quem convida é o Salvador. Vem à mesa comigo. Então não há ninguém que possa negar tomar esse símbolo, porque todos são dignos da graça de Deus. Todos são abraçados por Jesus. Então não se sinta de forma alguma descontemplado dessa graça. A mesa foi feita para todos nós. Aliás, ela foi feita para os pecadores. Se você é pecador, bem-vindo à mesa da salvação. Aqui está o símbolo do corpo e do sangue de Jesus. Mas, quando eu vou para a mesa, eu me lembro que eu preciso do outro. Já experimentou comer sozinho em casa? A gente faz muita coisa sozinho, não faz? Corre sozinho, trabalha sozinho, caminha sozinho, nada sozinho. Só que quando a gente senta para comer sozinho, eu me sinto muito vazio. Quando eu como, eu preciso de alguém do meu lado. A relação precisa ser mostrada. E é na mesa que as intimidades se revelam. Então hoje, o símbolo que eu quero dar para essa ceia é que nós precisamos da salvação de Jesus Cristo nesse lugar. E renová-la, e renovar a alegria da salvação é um privilégio de fazer isso em família. É muito bom. Mas segunda coisa, nós precisamos uns dos outros aqui nesse lugar. Nós somos o corpo de Cristo. Diferentes como somos, mas somos o corpo de Cristo. Nós precisamos aprender que mais do que a salvação ser individual, lembra disso? Cada um toma o seu pão, come o seu vinho, come o seu pão e toma o seu vinho e pensa assim: a salvação agora está garantida, está tranquila, porque eu já garanti o meu, porque a salvação é individual. A Bíblia não fala disso.
A mesa é lugar de partilhar. É onde a família senta para partilhar a alegria da salvação. Está entendendo o que eu quero dizer? Quando a gente vem para a mesa, a gente partilha a alegria da salvação em família. Em outras palavras, toda vez que você for à mesa agora, seja da ceia ou da sua casa, lembra que é Deus que mantém sua família, é Deus que mantém vocês aqui nesse lugar, e vocês precisam uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. A mesa me mostra com a fome de que eu preciso de você. E você precisa de mim no caminho da salvação. O discípulo de Jesus entende que a vida dele é um convite completo à mesa, que recebe salvação e partilha salvação. Hoje é um tempo de renovar o compromisso. Eu quero convidar aqui o pastor André, quero convidar a liderança dessa igreja. Nós vamos participar desse símbolo hoje de maneira muito especial. Símbolo da salvação e símbolo do chamado de Cristo, para nós lembrarmos que somos irmãos, que precisamos uns dos outros. Pastor André, quando Cristo convida os discípulos à mesa, Ele está dizendo assim: vocês têm agora acesso a tudo que eu possuo e tudo que eu sou. E nesse momento a gente, em oração, vai abençoar os símbolos do pão e do suco de uva, do vinho, que simbolizam o sacrifício de Jesus por nós. Lembre-se disso. Essa salvação é estendida a todos. Ele nos convida à mesa da salvação, mas Ele também nos convida para a relação. Quando a gente senta à mesa, nós somos família. A minha salvação nesse sentido não é individual. Eu escolho sentar à mesa, mas quando eu me sento lá, eu encontro meus irmãos. E olha que engraçado, pastor. Eu encontro irmãos que são diferentes de mim. Eu encontro irmãos que pensam diferente de mim. Eu encontro irmãos que alguns dizem assim: esse é liberal. Eu encontro irmãos na mesa que dizem assim: esse é tradicional. Mas a mesa é o lugar que todos se sentam para dizer assim: olha, eu não sei o que você pensa, mas todos nós precisamos da mesma salvação. A gente está indo para o mesmo lugar, queridos. Se a gente não aprender a sentar à mesa e partilhar a mesa aqui, dificilmente quando Cristo voltar, nós aprenderemos e teremos prazer em partilhar a mesa que Ele nos convidar. Porque lá vai ter de todo mundo. Aliás, lá vai ter gente que vai falar assim: não é possível que essa veio. Lá vai ter gente assim: não é possível que Jesus deixou esse entrar. Só eu sei quem ele era lá embaixo na Austrália. E tu vai falar assim: mas eu também estou aqui, né? Então vamos aproveitar. Sabe aquele sentimento de que a graça abraçou todo mundo? Essa mesa da celebração, ela é feita com alegria, com solenidade, mas com alegria no coração. A mesa lembra a gente que é a alegria da salvação hoje, aqui e agora. Não é no futuro. Por isso que em família a gente senta à mesa com quem é diferente, com quem pensa diferente. E a gente fala: eu preciso de você. Eu preciso de você. Por que a gente perdoa os irmãos antes de vir para a mesa? Lembra? Você tem algum problema? Perdoa o irmão antes de tomar a ceia. Por quê? Porque senão você tem pecado? Não é porque você tem pecado, é porque senão você não discerniu o corpo. Se você não sentar à mesa com quem você está dividido, magoado, você não aprendeu que a mesa é o lugar da família. E a família tem que sentar junto à mesa. Então antes de sentar junto à mesa, você pede perdão e fala: vamos para a mesa junto. Porque o caminho é junto. É por isso que a gente pede perdão. Não é por conta do pecado apenas. É para eu discernir que você é meu irmão. E você é minha irmã. E no discipulado a gente segue assim à mesa com o nosso mestre. Aproxime-se hoje desse símbolo com esse sentimento. Nós precisamos de salvação, mas também precisamos de um dos outros. E partilhar essa salvação é muito mais gostoso.